Existe um aspecto relacionado à minha conduta e que nos interconecta uns com os outros no que tange ao bem que eu posso fazer. Comumente, nós temos a colocação de intentarmos a evitação do mal, que é nobre, inclusive nos justificamos de não o cometer numa base direta e temos uma visão de que a partir do momento que não me pego fazendo algo basicamente ruim, estou com uma tranquilidade consciencial. Mas há uma cilada em relação a isso, ao qual nós precisamos atentar, que diz de uma omissão em relação ao bem que eu poderia fomentar e recuo. E isso é delicado, visto que geralmente as oportunidades que Deus me dá de fazer algo nobre vai vir acompanhado de uma iniciativa de próprio punho, em que eu não vou encontrar nem plateia e nem fomentadores da minha ação, que eu precisarei tomar aquele passo sozinha mesmo. E até a questão de acomodação no que tange a alguém corroborar e ratificar aquilo que faço e falo, que me faz ficar na espera de uma aprovação para aquilo que a minha consciência me urge e me chacoalha numa dada direção que precisará ser por conta própria. E quando nós falamos nessa questão das ensanchas que Deus nos dá para um trabalho e uma ação aproveitável na nossa rotina, na nossa conduta, fica patente que existe uma série de imiscuimentos energéticos que vão tentar ou me paralisar ou me fazer não perceber o bem que poderia realizar, ou me enfraquecer para que eu me sinta impotente diante daquela possibilidade e recue. E isso, inclusive, é a nossa inércia, que tem efeito tentador sobre nós, até pela nossa vulnerabilidade mesmo, e que vem como um dos aspectos mais delicados para o nosso movimento heróico, é a nossa preguiça e a nossa inércia. Quando eu sou chamada a sair de uma dada condição e chegar até outra, naturalmente sob um esforço penoso, porque somente eu vou me elevar se eu fizer isso comigo mesma através de um esforço ingente. O mal não, ele é espontâneo, ele vai acontecer se eu deixar por conta. E vai vir de mim como algo parte de mim, que é a minha sombra. Mas o bem, ele exige esforço, trabalho, disciplina, paciência e perseverança. Em sendo assim, a própria dificuldade dessa proposta, os próprios espectros dessas exigências, nos mostram que não é um caminho fácil,
E por isso tantos sucumbem diante disso. Porque se fosse fácil, todo mundo conseguiria, num piscar de olhos. E, em sendo assim, vai ter um correlato com a própria visão daquilo que nos compete. Porque enquanto algo é exigente para mim, naturalmente que vai impedir que eu saia da minha inércia, da minha zona de conforto, a todo momento. Mesmo quando consideramos a questão da vigilância, ela precisa ser intensificada, porque um insignificante, irrisório descuido significa um colapso moral para mim. Falando da minha condição enquanto um espírito inferior que sou e que pede uma atenção constante, um movimento de todo pentelésimo sobre mim mesma, e que vai desembocar naquilo que eu conseguirei produzir enquanto essa quebra da casca de ovo que consigo fazer para que possa articular mecanismos nesse sentido. Porque enquanto eu falo do meu vício e da minha inferioridade, é um ovo que já está quebrado sob o meu pé, num chão escorregadio, perigoso. Agora, fazer o movimento contrário, em que eu consigo deixar pegadas de luz, de exemplo, de elevação, é uma simbologia que está ligado ao que eu consigo frutificar, aos ovos que eu consigo deixar de presente para tantos quantos renteiam comigo e possam abeberar desse alimento substancial que promana do próprio Cristo. Tem uma moça que havia entrado em contato comigo, inclusive aqui no meio do cacau, ela tentou fazer a ligação, desculpe pela interferência que aconteceu, e que está vivendo uma situação delicada, tem um filho pequeno e que me procura, até pela situação que acontece com ela, e vai mostrar esse alguém que vem até mim e me pede auxílio, e que é um instante em que eu sou testada até onde estou conseguindo viver a caridade. Consideramos que a iniciativa precisaria ser nossa, de ir até a dor do outro, de encontrar um infortúnio, a desesperação, de levar bálsamo, apaziguante, os recursos outros, soerguimento, força, esperança, e acontece de uma chamamento em que o outro me procura, é essa amostra da urgência dos nossos movimentos nessa faina bendita, para que o infortúnio do outro não me encontre no comodismo, no relapso
moral e desapercebida daquilo que renteia comigo, de necessidade, de ideações macabras, de abusos todos jaez. Em encontro marcado, no capítulo 42, Emmanuel vai dizer que a autoabordagem conosco, ela passa por encontrar a nossa ansiedade e quando estivermos diante de um acontecimento lamentável, desditoso, se eu me entrego atenção e me coloco numa situação de sobrecarga, eu acabo facilitando a sua eclosão. De vez que uma ideação voltada para a sombra contribui para que essa sombra mesma venha a fluxo e aconteça. Daí que essa sobretensão à frente de um sucesso menos feliz e de uma situação hecatombante vai dificultar a ação e o movimento regenerador do bem, que é requerido e imprescindível para reajustar a vibração e a energia. Que erro ou desastre haja desperdiçado. E isso vai ter a ver com um cultivo de uma preocupação e um demorar-se em questões que são desnecessárias e injustificáveis e que desgasta a nossa possibilidade de ação mesmo. Em sendo assim, ao movimentar e empregar em trabalho nobilitante cada pentelésimo que eu tiro dessa aflição, dessa angústia vazia, vai me fazer o giramento da roda. E quando nós consideramos essa questão da preguiça, nós vamos encontrar a supracitada inércia que nos recua e nos coloca em gradações de retrocesso e parada, melindre, ideação suicida. E isso começa a fazer um envolvimento de outros devido à omissão que me leva a acontecer. Porque eu vou estar empregando a minha hora em algo supérfluo e sombrio.
Por esse motivo que quando nós abeberamos da disposição de abraçar aquilo que nos compete e de aproveitar o instante nisso, deixa de ter importância aquilo que é remetido em direção a mim, porque eu vou estar focada em contribuir cada vez mais com um bom espírito. E aí a gente sai da forma para a hiperessência e adentra essa leveza. Visto que quando eu fico presa a uma exterioridade deprimente, eu acabo perdendo a conexão com o essencial. E isso fatalmente vai me fazer conectar com outros na mesma sintonia, na mesma faixa vibratória. Que reverberará numa cadeia de ação e reação nefanda, que pode desembocar num escândalo, num acidente envolvendo não somente a mim, mas outros, numa dejeção. Em sendo assim, todo o apego ao que é material, ao que é exterior, ele vai dificultar a minha conexão com Jesus. Se eu tenho consciência que preciso estar num lugar onde são formadas possibilidades novas de ação digna e fazer a fomentação nesse sentido, inclusive porque precisamos colher diariamente de Jesus como tem sido nossa ação, se teria algo que precisamos retificar, recebermos as impressões do alto acerca da nossa conduta, para fazermos as adaptações, os implementos, a aprimoração necessária. E se me pega nessa cadeia do que é externo, do que é transitório, isso me faz entrar como que numa cola que dificulta meu movimento e me enregela. E aí eu não consigo liberdade de ação para o nobre. E muito menos as fomentações, a fermentação que advém da experiência nessa proposta de Jesus. Por isso que o trabalho do autoconhecimento ele vai nos ajudando sobremaneira a nos liberar de manipulações e de condicionamentos psíquicos e vai nos dando uma mão forte que ajuda outrem a não cair e a dar conta do caminho que ele está fazendo.
Até quando consideramos que o esforço que nós despendemos para ser fiel à nossa consciência é ciclópico, colossal. E em sendo assim, se eu me pego numa determinada falha, isso pode ser difícil para mim de digerir, enxergar com tranquilidade para tentar o meu soerguimento moral. Por isso que nós precisamos ter essa humildade, esse contato com a nossa miséria, conosco mesmos, para que, em face de qualquer dificuldade que venhamos a ter, qualquer lapso, deslize, consigamos ter o fôlego necessário para ver e corrigir aquilo, o quanto antes. Como estamos em esferas de vulnerabilidades e imprevistos, e não sabemos com clareza os testes e expiações que esperam por nós, reencontro, quanto mais eu tiver em contato na minha humildade, na minha lucidez, menos prejuízo, porque eu vou me imbuindo de sabedoria, de intuição, de discernimento, para reparar minhas partes perdidas, quebradas. E daí eu percebo que caí, levanto na mesma hora e encontro força de continuar meu caminho, sem desistir de mim mesma, sem culpar o outro. Que inclusive são fugas psicológicas que nós trazemos, responsabilizar o governo, a parentela, colega de trabalho, por aquilo de insucesso que vivemos. Mas o despertamento moral, a simplicidade e a essência nos reconecta com a nossa responsabilidade consciencial, com aquilo que precisamos e devemos fazer por nós mesmos, pelo meio que estamos. E essa tomada de despertamento é que vai nos levando a sair da condição de vítima para nos tornarmos autores da nossa trajetória, do nosso destino. Visto que essa insistência em caminhar com os bons espíritos, apesar de mim mesma e das minhas falhas que fatalmente acontecerão e que pedirão de mim a capacidade de continuar e corrigi-las a tempo, para não desistir da jornada de mim, isso muda destino e interfere na sorte de outrem para melhor. Nós vivemos um momento delicado de pipoque, de automutilação, onde ideações complexas de autoextermínio alastra. E em que questões de loucura acontecem
em torno de nós. E pede prudência, disposição de ajudar, e foco no para que estamos aqui, em contato com tudo isso, e precisando deixar pegadas de luz, de bênção em meio a isso, para que onde passarmos deixemos melhor. E aquele que passe por nós possa sair da nossa presença confortado, amparado. E daí, como Jesus mesmo dizia, para preocuparmos com hoje, com aquilo que eu preciso fazer de esforço nesse dia, amanhã cuidará de si, a cada dia basta o seu mal, tem a ver com essa cautela, que passa pela prudência da serpente, mas a brandura, a mansuetude do cordeiro. E que vai fomentando em nós esses metais. Por isso que quando existe uma proteção e uma gestão emotiva, isso vai dizer de um arcabouço energético e de onda eletromagnética que no tiro de cadeias pesadas, retirando-nos dessa constrangimento e nos adentra em cadeias mais leves. Porque nós estamos em regime de interconexão numa teia. Não só humanos, mas quando consideramos outros animais, plantas, alga, micro-organismo. Respiramos um regime de interconexão recíproca que forma essas teias de ação e reação. E considerando inclusive o humano, que é dentro do gênero Homo, a única espécie, com o ambiente onde estamos, nos relacionamos constantemente, de forma consciente ou não. Daí a criatividade, a inovação, a originalidade de fazer aquilo que o meu interior, a minha intuição me pede e deixar aquela marca diferenciada de algo que vai contribuir de alguma forma, me tira dessa condição de vampiro de onde eu estou, que suga o sangue em torno de mim e não contribui.
aquele estado do parasita. Por outro lado, eu posso com isso otimizar as cadeias nas quais estou íncita e tornar menos penoso e mais aproveitável as interações que venham a se dar. Com isso, seria esse mercado, essa feira gratuita de ideia, de concatenações energéticas, e seja uma irritação, uma dúvida, uma coragem, são as frutas e as verduras que eu escolho dessa feira a céu aberto. Daí nós poderíamos, inclusive, fazer um pareamento com a radiofonia. Existe aquela emissão que é deprimente, que é solapante, existe emissão que é construtiva, fortalecente, que tem a ver com essa sutileza de carga, má ou boa, que eu vou aceitar e roborar, seja de um companheiro desencarnado ou de encarnado, que fatalmente nos alcançará incessantemente, sem solução de continuidade, e inclusive interfere no nosso modo de ser e de agir, e naquilo que advém disso, inclusive de acontecimentos concretos, envolvendo várias pessoas. Mas a minha vontade, o meu querer é que faz a sintonia. Eu posso estar naquela vibração que capta aquilo que acontece, ou posso mudar para outra estação. E quem dá conta de fazer isso é um querer. A vontade, que é a gerente dos nossos departamentos, e consegue nos fazer reconstruir telas do nosso destino vibratório e soerguer-nos diante de nós mesmos para o que nos aguarda. De forma inadiável, exporemos e deixaremos a fluxo, porque a máscara cai. O que eu penso, aquilo que me idealiza, o meu foco, seja o professor por aquilo que ele passa, um cientista pela consagração que faz no seu farnel, o artista pela revelação do que intentou. Em sendo assim, quem desenvolve esse psíquico e alcança, atinge uma esfera de elaboração e criação sugestiva e influenciadora, vai assumir o papel daquele que orienta, que aponta caminho e adquire responsabilidade extra mais vasta, até pela facilidade e o alcance de inteligência e articulações norteadoras da mente, com que divisa rumo para outrem. E entra a responsabilidade por aquilo que eu falo, pela imagem que eu deixo, visto que
aquilo que fica de mim tem a ver com uma escolha que eu fiz. Um companheiro vai interpretar o seu bel, mas em última instância vai ser deixado do meu rastro algo que tem a ver comigo mesmo, com a minha escolha, com a minha autoeleição de conduta, valor e testemunho. E esse manejo da inteligência passa por essa energia plasticizante viva que arroja de si essas manobras, essas forças, mas igualmente nós as recebemos. Daí, o regime de influenciar e ser influenciado, ele é esse ioiô num ping-pong contínuo, que a minha vontade supracitada que vai dizer aquilo que permanece comigo, portar dentro da minha alma. Porque é um verdadeiro bombardeio. Até numa escolha, quando eu abro a internet, vou fazer uma pesquisa sobre sono, e as opções que aparecem ali, eu vou precisar fazer uma filtragem, porque de fato aproveitável vai ser no máximo os 30%. E o que me faz estabelecer essa separação e tirar essa agulha do palheiro é o meu desejo fomentador e aquilo que eu abstraio a partir desse campo que formo com uma vontade robusta, nobre. Por isso precisamos em busca desse imbuimento da caridade genuína, esquecendo qualquer justificativa ou resquício para ressentimento e revide, e tentando promover e acontecer o reajuste que consigamos possíveis entre nós e os outros nos relacionamentos, a fim de que o nosso farnel, a nossa arruela, ela se enriqueça de mais sólido, substancial entendimento e de um serviço mais amplo, onde o crescimento também será coletivo.